santidade. Seja bem-vindo à casa do meu Pai, casa santa de amor e fraternidade. Amai-vos e instruí-vos é a nossa lei. Aqui nós trabalhamos para o Rei dos Reis. Cada estudo é o encontro com a verdade, nos aproxima da espiritualidade. Olá, irmão, entre e fique à vontade. Seja bem-vindo à casa do meu Pai, casa santa de amor e fraternidade. Vamos andar como filhos da luz, seguindo os passos do Mestre Jesus. O nosso mentor nos exige disciplina, nos faz caminhar dentro das leis divinas. Olá, irmão, entre e fique à vontade. Seja bem-vindo à casa do meu Pai, casa santa de amor e fraternidade. Se está buscando a felicidade, comece a praticar a lei da caridade. Mas não se esqueça da reforma interior, como orienta o nosso mentor. Olá, irmão, entre e fique à vontade. Seja bem-vindo à casa do meu Pai, casa santa de amor e fraternidade. Casa santa de amor e fraternidade. Pai amado Senhor Jeová, Mestre Senhor Jesus, amado mentor Paulo de Tarso, irmãos encarnados e desencarnados, boa noite. Senhor Jesus, grandioso é o projeto da vida que com tanto amor e zelo nosso Pai planejou para cada um de nós. E somente em seus caminhos, Senhor, conseguiremos realizar os propósitos a nós designados. Somente com o teu evangelho praticado conseguiremos chegar ao reino de Deus. Pedimos, Senhor, que nos ajude a sermos pessoas melhores com nós mesmos e com o nosso próximo. Que possamos levar a boa nova em nossos atos para sermos um reflexo iluminado dos vossos ensinamentos. Querido mentor Paulo de Tarso, gratos somos pelos teus cuidados de Pai, que nos apresentaste a doutrina espírita para que, com o véu retirado da cegueira espiritual e visualizando as verdades celestiais, consigamos com força e compreensão passar por nossas provas e expiações esperançosos. Pedimos, Senhor Jesus, nosso mensageiro da paz, que fique conosco durante esse estudo, para que possamos, com atenção e entendimento, compreender melhor a vida espiritual. Com suas luzes douradas, Senhor, ilumine nossa irmã responsável a ministrar a palavra desta noite. Como é maravilhoso estarmos em vossa presença, Senhor. Que assim seja. Boa noite, irmãos. A leitura do Evangelho da noite de hoje está em 1 João, capítulo 4, versículos 7 ao 9. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade.
Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Que assim seja. Iniciando pela questão 43. Quando começou a Terra a ser povoada? Perguntou Kardec aos espíritos. No começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Nós estudamos enquanto estamos no colégio, e aí os jovens vão ser mais aptos a nos acompanhar, as teorias de evolução da nossa espécie. E nós sabemos que, cientificamente falando, a Terra ela foi iniciada como matéria a partir de uma explosão que ocorreu no Sol. Então, essa explosão originou não só a Terra, como os planetas que orbitam ao redor do Sol. E nesses pedaços do Sol que originaram os planetas, haviam compostos inorgânicos que ficaram então presos a esses pedaços do Sol. E esses compostos inorgânicos dispersos ao longo do tempo foram se desenvolvendo, e por meio das modificações que foram ocorrendo no meio ambiente que eu digo, não nesse meio ambiente que a gente conhece hoje da natureza, mas do meio que havia naquela época, há bilhões de anos atrás, esses compostos inorgânicos foram se modificando de acordo com a situação de temperatura e pressão, e foram gerando as moléculas orgânicas que a nossa ciência tem conhecimento hoje. Então, o início dos seres vivos ocorreu a partir do momento em que foi encontrado na Terra condições para que tivéssemos modificações, para que tivéssemos seres vivos. E quando a gente fala de seres vivos, a gente não fala só do ser humano que a gente conhece hoje, nessa matéria que a gente vive hoje, nem dos animais que a gente conhece hoje. Cabe lembrar sempre que o início de tudo, logicamente, é o fluido universal, e o que a gente deve sempre ter em mente é que nessas partículas que vieram para cá e para todos os planetas que são habitados, que são obras do nosso Pai Jeová, sempre, por menor que seja a partícula, a molécula, sempre haverá vida do fluido universal, por mais que a nossa ciência hoje ainda não consiga acompanhar. Então, a partir dessas partículas pequenas, é que a vida chegou até o nosso planeta e outros planetas. E assim ela foi se desenvolvendo. Lembrando sempre que, logicamente, que não era esse tipo de vida que nós temos conhecimento hoje, uma vida muito mais primária, muito ínfima no sentido de tamanho, e que foi sendo modificada ao longo dos bilhões de anos. Só para a gente ter uma noção, né, o planeta Terra tem por volta, de acordo com os estudos científicos dos homens, por volta de 4,5 bilhões de anos. Então, logicamente que quando ela iniciou o processo de povoamento, não era dessa forma que a gente conhece hoje, não só dos seres humanos, nem dos animais, né, mas das matérias microscópicas, dos seres vivos microscópicos. Eram muito diferentes do que a gente tem conhecimento. De onde vieram para a Terra os seres vivos? Kardec pergunta na questão 44 aos espíritos. A Terra lhes continha os germes que aguardavam momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formam os germes de todos os seres vivos.
estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas. A crisálida, ou seja, aquela cápsulazinha que a larva fica no processo que ela vai virar borboleta. E as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram, então, e se multiplicaram. Esse capítulo, como vocês devem ter percebido na semana passada com a semana clara, ele está muito ligado a teorias científicas. E, logicamente, é impossível não entrarmos aqui nas teorias de evolução, não só da espécie humana, mas de toda a natureza que habita o nosso globo. E também do um pouco que conhecemos da nossa constelação, da Via Láctea, que é na constelação a qual o nosso planeta faz parte. Então, só para a gente poder elucidar um pouco, Kardec, no livro A Gênese, que é um livro essencial para nós compreendermos, os primeiros capítulos do Livro dos Espíritos. Ele traz explicações bem aprofundadas que são muito úteis até para embasarmos não só o nosso conhecimento científico, mas a nossa fé. Kardec sempre deixou claro, e é o pressuposto da doutrina espírita, que nós temos uma fé raciocinada. Então, ele sempre deixa claro no livro da Gênesis a necessidade de termos essa razão acompanhando a fé. Ele sempre deixa claro também a importância que nós temos de atualizar o nosso conhecimento de acordo com o que a gente vai passando. Algumas passagens da Gênesis, ele aponta que o que ele está afirmando aqui, ou seja, o que ele afirmou no século XIX, poderia muito bem ser modificado um pouco mais à frente. O que ele estava afirmando ali, naquele momento, era o que ele tinha de acordo com aquela época. E há muitas coisas na ciência que modificaram a partir do século XIX. O século XIX foi um século muito importante para o desenvolvimento científico. Várias teorias, postulados, não só da química e da biologia, que foram desenvolvidos nessa época do século XIX, foram ratificados e ainda são utilizados como base para muitos estudos científicos. Então, cabe aqui falar um pouco dessa parte científica, de que nós temos hoje a teoria da evolução química ou molecular, que explica como a nossa Terra foi formada. E aqui eu vou usar até um pouco do exemplo que nós estamos vivenciando. Não sei se os irmãos têm acompanhado, para alguns que são um pouco mais curiosos nessa parte da astronomia, assim como eu sou, esse ano está sendo um ano bem movimentado na parte dos estudos dos planetas e das estrelas, enfim, do universo em si. Esse ano, nesse mês, nós estamos acompanhando a passagem de um cometa na órbita na Terra, chamado Neowise. E o que são os cometas? Os cometas são bolas de gelo que carregam poeira congelada e que carregam partículas de outro planeta ou de outra estrela, ou seja lá qual for o objeto ao qual ele se soltou. E está em passagem aqui na nossa órbita. Quando os espíritos colocam aqui para gente de onde vieram para a Terra os seres vivos, e quando Kardec, pergunta para a gente de onde vieram para a Terra os seres vivos, e Kardec coloca, e os irmãos colocam que a Terra já continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem, nós temos aqui a ratificação de que essas informações que a Terra tem hoje já vieram de
vieram do Sol, por exemplo, que foi a estrela que uma grande explosão gerou na nossa Terra. Então, esse processo de carregar informações para outros planetas, de seres vivos para seres vivos, ele é contínuo. Então, a parte química que a gente conhece hoje e da matéria que compõe a nossa Terra hoje, ela tem predecessão no Sol e em outros astros que compõem a nossa galáxia. E cabe lembrar também, irmãos, que o que traz, logicamente, a vida a esses compostos, que nada seriam sem o fluido universal, o fluido vital. É ele que traz a vida a qualquer partícula, por menor que ela seja. Mas sim, foi através dessas partículas que estavam aqui, desde o início do que nós temos conhecimento, e que foram desenvolvendo, através da evolução, a vida que nós temos hoje. E pela ciência, nós temos as teorias evolucionistas, que explicam, de maneira pela química, pela biologia, pela física, como isso ocorreu. Lógico que há momentos em que a ciência não é mais o suficiente para esclarecer da onde veio o início de tudo, porque o início de tudo, logicamente, é o nosso Pai Jeová. Ele é o início de todas as coisas. Então, ainda não há, por parte da ciência, essa ratificação. Mas eles já conseguem admitir que eles vão, os biólogos, os cientistas, químicos, só conseguem ir até um certo ponto, que já é bastante avançado, em vista do que já tivemos antes. Por exemplo, quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, apesar de já conter informações bastante adiantadas, até mesmo porque ele foi orientado por espíritos muito evoluídos e que continham informações e que possuem até hoje informações muito mais avançadas do que a gente possui hoje. Então, o que a gente consegue entender é que, sim, materialmente falando, nós temos, claro, como explicar o início da vida na Terra, como a Terra se formou, como esses compostos inorgânicos, através das modificações da Terra, foram se modificando e evoluindo até chegar onde estamos. Há várias teorias para isso, algumas um pouco mais aceitas no campo da ciência, mas nenhuma delas consegue explicar, afinal de contas, da onde veio então o início de tudo, da onde saiu a menor partícula que existia, que continha vida, ou ainda que fosse inorgânica, sem vida perante o conceito dos homens, mas da onde ela veio? A ciência ainda é limitada nesse campo e nós continuaremos sendo limitados nisso, porque há muitas coisas ainda nos mistérios da criação, os mistérios da providência divina, que nós não temos o direito de saber. Na questão 45, Kardec pergunta aos irmãos: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Os irmãos respondem: achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar em existência nova em novo globo. Como eu citei um pouco antes, né, da passagem do cometa que nós estamos tendo esse mês, ele carrega informações de um meio que a gente ainda não tem conhecimento. Que a gente sabe que existe, mas não tem conhecimento. Então, se porventura ele chocar algum outro planeta, alguma outra estrela, ou qualquer outro objeto, ele vai deixar ali informações de onde ele veio. Então, vai haver uma mistura de informações. Se há seres ali, micro-organismos,
qualquer forma de vida, ainda que por menor que seja, que não tenhamos conhecimento, ela vai ser deixada nesse lugar que ele se chocar. Então, isso também aconteceu aqui na Terra. Nós carregamos aqui a mistura de muitas informações do nosso cosmos, de outros planetas, de outros cometas que se chocaram aqui, do Sol, que é a nossa estrela geradora, materialmente falando. Então, quando os irmãos nos orientam aqui, que o estado de fluido que estava no espaço, que é esse estado de fluido de vida, do fluido vital, que é o que dá vida à nossa Terra, e mais as informações e os outros caracteres que nós carregamos de outros planetas por influência. Então aqui os irmãos seguem nos orientando. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições precisas. A menor perturbação nestas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Ou seja, quando nós... Vou trazer para um exemplo básico. Quando nós estamos cozinhando, por exemplo. Ou melhor, vou trazer um exemplo que nós temos utilizado muito. Álcool 70. Nós sempre usamos muito álcool 90, 92, que é aquele álcool que a gente usa para acender uma churrasqueira, que a gente usava muito para limpeza dentro de casa. O álcool 70, que hoje a gente tem usado muito, nada mais é do que diluir esse álcool que a gente já conhecia em água. Então, olha como modificar situações, modificar o meio, modificou a utilidade desse produto químico, que nós já utilizávamos antes em hospitais. Hoje ele foi popularizado, tendo em vista a situação que nós estamos passando. Nós hoje utilizamos, então, 70% de álcool, 30% de água, para poder desinfetar tudo que vem da rua, que nós não podemos trazer para casa e temos que desinfetar. Então, é isso que os irmãos colocam aqui para a gente. Se tudo que a gente mexe um pouco na condição, ele já se torna outra coisa, já é modificado. Então, quando a matéria era bruta, ela precisou de meio, de que houvesse um processo evolutivo na Terra, de meios para que ela pudesse ir evoluindo. Durante anos se conservaram germes de plantas e de animais, que não se desenvolveram senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Assim como nós temos plantas hoje que não conseguem mais, nós não conseguimos mais manter parte de florestas, porque o solo é árido, porque as queimadas ressecam o solo. Então nós precisamos sempre, e aqui eu estou falando vidas um pouco mais simples do que um ser humano, não que não seja importante, mas um pouco de composição um pouco mais simples. A diferença que o meio está fazendo na vida desse ser. Como há muitos animais hoje que não sobrevivem mais porque a água do oceano esquentou, porque uma geleira derreteu. Isso interfere muito na sobrevivência ou não de um ser vivo. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de seco. Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. Ou seja, grande parte da nossa vida, a vida que a gente tem hoje na Terra, ela precisava que a Terra fosse totalmente ajustada para que ela pudesse começar a evoluir. Não haveria como termos
até mesmo dinossauros, que são seres bem mais primitivos do que nós temos conhecimento, né? No início, na formação do nosso planeta, onde tudo era ou extremamente frio, ou extremamente quente, ou não havia passagem de raios solares, não havia condições no meio para a sobrevivência de uma vida. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, por que não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo? Então, por que nós não podemos ter essas modificações, assim como nós vemos hoje? E temos visto muito rapidamente, inclusive. Se nós fizermos aqui um exercício de voltarmos a 10 anos atrás, nós nunca imaginaríamos isso que estamos tendo hoje. Fazer uma reunião por meio de vídeo, chamada de vídeo com tantas pessoas juntas. Né? Já havia uma chamada de vídeo, mas a gente nunca imaginou que nós utilizaríamos isso com tanta frequência, da forma como nós estamos usando hoje, como a tecnologia teve que evoluir, inclusive no curto espaço de tempo, desde que nós começamos a pandemia, para atender esse tipo de demanda que nós estamos tendo hoje. Então, se há essa evolução entre nós, seres humanos, de maneira tão rápida, por que não entre a criação, né, na criação do nosso Pai Jeová? Logicamente, a criação dele perfeita, do jeito que é, como tudo que ele cria, ela já tinha ali uma condição latente através do fluido universal para que fosse se desenvolvendo e que chegássemos hoje a essa condição que estamos. Logicamente, materialmente falando, né? Dos seres vivos. A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso, corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais. Mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Então, como eu falei inicialmente, o século XIX foi o século no qual o Pentateuco da doutrina cristã foi escrito, que o nosso Pentateuco da doutrina cristã da doutrina espírita, perdão, foi escrito entre 1857 e 1868, dentro do século XIX. Foi uma era em que, além da gente ter uma influência enorme do iluminismo, houve meios de muito desenvolvimento científico. E esse desenvolvimento, esses estudos, conseguem hoje, desde então, né, conseguem desde então ratificar muito do que nós temos na nossa fé. Quando Kardec coloca aqui que, quando os irmãos, perdão, colocam aqui que esse tipo de evolução não diminui em nada a criação de Deus, no nosso Pai Jeová, nós podemos comprovar isso até assim. É muito. Seria, seria, porque tudo é possível para ele, para o nosso Pai Jeová, criar as coisas como elas hoje são, por exemplo. Lógico que ele tem a capacidade de criar o que ele quiser. Ele é criador de todas as coisas. Mas ele, em toda a sua complexidade, e aí complexidade que eu digo da sua sabedoria, deu à sua criação a oportunidade de evoluir. Porque nós somos criados para isso. Toda a criação do Pai é para evolução. E ele deu essa oportunidade da menor vida possível, da vida mais primitiva que nos dá até hoje. Então, de forma alguma, há uma redução no poder de Deus, da providência divina, se hoje nós conseguimos explicar grande parte da criação dele. Muito pelo contrário, olha quantas coisas complexas que nós temos da criação. O próprio ser humano, né, trazendo para a gente. Olha como o ser humano é complexo. Olha o tanto ele teve
que evoluir para chegar no que ele é hoje. Só realmente ele, o nosso Pai, com tamanho poder, com tamanho amor, para criar algo assim, como nós somos. Ainda hoje, muita coisa no próprio corpo humano que a nossa ciência não é capaz de explicar. E que muito provavelmente não será. Porque há coisas realmente que só são do entendimento de Deus. E de fato vai chegar um momento que, por mais que nós tenhamos essa sede do conhecimento e do estudo, vai chegar uma hora que a gente não vai ter explicação. Kardec fala em parte aqui da Gênese, do livro A Gênese, sobre o povoamento da Terra, que inclusive nós vamos estudar aqui também ainda nesse capítulo do Livro dos Espíritos, de como as coisas foram, os animais e as vidas nos meios, tanto das plantas, dos animais, foram se desenvolvendo. Logicamente que por reprodução é que a Terra foi sendo povoada, não só de seres humanos, mas também de animais e de plantas, dispersos pela Terra, que no início era formada, mas nós não temos como explicar como nasceu, por exemplo, o primeiro casal, vamos supor, de cachorros, ou do que eles eram antes de serem cachorro que hoje a gente tem conhecimento. A gente não consegue dizer como que ele se formou, por mais que a gente saiba da teoria da evolução das moléculas e dos micro-organismos, a gente não consegue dizer como que essa modificação ocorreu a ponto de chegar ao que é hoje. Então, essa parte tão complexa, que só é dado ao nosso Pai Jeová o entendimento, não diminui de forma nenhuma o seu poder que a ciência consiga hoje estudar e esclarecer diversos pontos da criação. Muito pelo contrário, isso serve de base para a gente ratificar a nossa fé pensada, raciocinada. Ora, como seria estranho se hoje, em pleno século XXI, tendo conhecimento científico que a gente tem, se a gente dissesse que não, nunca existiu dinossauro. Poxa, a cada ano que passa, mais arqueólogos conseguem descobrir ossadas que comprovam que vida de bilhões de anos atrás estiveram aqui e que eram bem diferentes do que a gente conhece hoje. Então não tem como a gente fechar os nossos olhos e negar isso. Pelo contrário, a gente tem que abrir nossos olhos para isso, estudar mais sobre isso e entender a grandiosidade que é a criação divina. Porque às vezes nós ficamos muito apegados ao nosso próprio umbigo, porque já é o vício do ser humano, né? O egocentrismo. Mesma coisa quando a gente estuda sobre as diversas moradas na casa do nosso Pai e a dificuldade que muitos têm hoje de aceitar que há vida sim em outros planetas. Há vida em todo o cosmos. Não existe um nada. A gente estuda isso tanto no Livro dos Espíritos quanto na Gênesis. Não existe um nada. Deus não faz as coisas, não existe um nada, o vácuo. Hoje, por exemplo, na astronomia, uma das coisas mais estudadas é o buraco negro, que até anos atrás as pessoas achavam que não havia nada. E hoje a gente já sabe que um buraco negro é, na verdade, alguma matéria que tem uma força de atração muito grande, e que consegue atrair outras matérias enormes para dentro dela. Ora, então, olha o tamanho da vida que não deve haver nesse local. Não há um nada em lugar nenhum. Deus, em sua complexidade, criou tudo com vida, tudo para que haja evolução. Então, quando nós falamos dessa parte da evolução da Terra, dos seres humanos, nós temos que estar abertos, sim, a conhecer mais a nossa ciência para ratificarmos mais. Não só quando alguma pessoa, algum irmão vier contestar a nossa fé, nem nada disso, mas
para nós nos alimentarmos, nós temos certeza daquilo que nós estamos acreditando, que nós estamos botando a nossa fé. Nós não podemos fechar os nossos olhos a isso. Kardec sempre deixa isso muito claro para a gente, a necessidade do estudo. E aqui eu estou citando essa parte mais de planetas e seres vivos, porque é o que cabe ao nosso capítulo. Mas como nós vemos no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns, ele sempre busca, sempre tem essa sede de esclarecer toda parte do conhecimento científico para associar a nossa fé, até mesmo com o aparecimento dos espíritos, sobre a parte em que ouvimos os médiuns, né, conseguem ouvir outros espíritos, visualizar, materializar energia que muitos médiuns conseguem materializar. Então, a necessidade que a gente tem de maior compreensão disso para podermos assegurar a nossa fé. E é muito interessante quando a gente para analisar muitas religiões que estão surgindo, e aqui, gente, não estou querendo diminuir a fé de ninguém, mas até mesmo para nós nos atentarmos, a quantidade de religiões que têm surgido, de dogmas, que vêm, na verdade, para botar véu no olho das pessoas. Dizer que você tem que acreditar naquilo ali porque está escrito, porque o pastor ou o líder daquela igreja disse, enfim. E aí, quando você faz um mínimo questionamento, a pessoa não consegue avançar no raciocínio dela. E o que a doutrina espírita quer para a gente, na verdade, é nos dar a nossa liberdade de raciocínio. Né? O Evangelho do Cristo veio trazer a liberdade. E não só a liberdade dos sentimentos, né? Mas a nossa liberdade também de raciocinar a nossa fé, de pensar o quanto a gente evoluiu e o quanto a gente tem evoluído. Porque a criação do Pai Jeová é isso, é evolução. E a gente ainda tem muito a compreender, porque a gente foca muito aqui na nossa Terra, a gente ainda tem muito a compreender dos outros planetas, que tem outras formas de vida, que tem também outros espíritos, mas que já são muito mais evoluídos, são muito mais fluidos, de forma que a gente não consegue nem ver, como tem outros planetas que têm formação totalmente diferente da Terra. Há planetas gasosos, por exemplo, Júpiter, um planeta gasoso. E é um planeta infinitamente mais evoluído do que o nosso. Isso está escrito no Pentateuco, tá? No Pentateuco Espírita. Então, sempre a gente está buscando o estudo para nossa evolução, para a compreensão das coisas. Logicamente que aqui, quem não é da área da ciência, assim como eu também não sou, talvez a Fabiola seja mais indicada para explicar isso para a gente de forma científica. Logicamente que aqui a gente não vai conseguir dar uma aula de formação de matérias, ou de seres vivos, ou de teorias, né? Não vou conseguir me aprofundar aqui, mas a gente tem que ter um pouco de conhecimento para saber sempre que esse processo de evolução é contínuo. Né? A criação do Pai é contínua. Ele trabalha a todo momento. Nós vamos dar seguimento aqui com a questão 46. Kardec pergunta aos irmãos: ainda há seres que nasçam espontaneamente? E os irmãos respondem: sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. O germe primitivo aqui, que já existia em estado latente, é o que nós conhecemos como o fluido vital. Né? Já havia ali, naquela menor partícula que fosse, o princípio da vida, que só é dado pelo nosso Pai Jeová. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência. É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Então, olha que interessante. Como eu falei aqui no início,
No livro da Gênese, Kardec coloca para gente, no capítulo 10 do livro da Gênese, eu anotei aqui até para poder mostrar aos irmãos, que é um capítulo que fala sobre exclusivamente da Gênese orgânica. E tem um item no capítulo da Gênese orgânica que se chama geração espontânea. E nesse item, que há uma nota explicando justamente o que Kardec já havia dito aqui anteriormente, em que ele coloca que, por mais que muitas coisas já tivessem sido comprovadas, cientificamente falando, à época dele, que a gente está falando de 1857, lá no século XIX, ele tem plena consciência, tinha plena consciência, de que muita coisa poderia ser modificada ainda. Como nós vemos todos os dias, muitas coisas sendo modificadas no âmbito científico. E ele, nesse item da geração espontânea, que ele segue ratificando, que poderíamos, que os irmãos ratificam que sim, há esse germe primitivo com a vida em estado latente. E há uma nota aqui do editor, até informando assim: até meados do século XIX, os cientistas acreditavam que os seres vivos eram gerados espontaneamente do corpo de cadáveres em decomposição, que é o que o irmão está citando aqui. Ele está nos esclarecendo que, na verdade, não é isso. As coisas não são, né? O irmão que esclareceu aqui para a gente a questão 46, ele informa justamente que não é bem assim, né? É, o, o que é gerado ali em torno do cadáver não é do nada. Que rãs, cobras e crocodilos eram gerados a partir do lodo dos rios. Essa hipótese da geração espontânea ou da abiogênese já foi descartada. Realmente, hoje, a teoria que prevalece para a geração da vida é a teoria da evolução química, a teoria da evolução molecular, que ratifica o que a Gênese coloca para a gente. Que haviam compostos inorgânicos que, de acordo com a modificação do ambiente, foram se modificando até chegar a um mínimo de vida possível e ao longo dos bilhões de anos foram se desenvolvendo para que se tornassem seres vivos. E ainda aqui, quando os irmãos colocam para a gente, os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência. É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Nós sabemos hoje que a putrefação de corpos de qualquer tipo de ser vivo, seja ele animal, planta, serve ali de alimento para que possa alimentar micro-organismos e assim até se transformar em outros organismos, outros micro-organismos ou em organismos maiores. Então, como a gente vem estudando aqui no capítulo, sempre há uma evolução, é sempre uma criação. A criação ela não cessa, é a todo momento. Nós vemos que até através do nosso corpo já desencarnado, há um proveito da nossa carne para que possa continuar o projeto da criação de vida. Ela é incessável, a evolução é incessável. Na questão 47, Kardec pergunta aos irmãos: a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Os irmãos nos respondem: sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar
ao que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Ou seja, já havia aqui na nossa terra, né, o, o germe, a partícula, o início necessário, o início mais primitivo necessário para a nossa vida humana. Ela já estava aqui. Só que como todas as coisas, todos os seres vivos que foram evoluindo, ela precisava que o meio primeiro se adequasse ao meio, para que ela conseguisse evoluir. Como nós falamos, por exemplo, agora há pouco da terra. Não adianta a gente querer plantar uma semente numa terra árida. Não, ela precisa do meio correto para que ela possa plantar, crescer, frutificar e dar frutos, né? Então, havia sim aqui a partícula mínima possível, suficiente para a criação da nossa vida, para a criação da vida humana, mas nós precisávamos que houvesse a evolução do meio da Terra e que a natureza entrasse no estado adequado para que nós fôssemos evoluindo também, porque nós viemos sim de corpos humanos mais primitivos, assim como nós fomos já espíritos mais primitivos. Então, nós precisávamos, enquanto espírito um pouco mais primitivos, de corpos que nos permitissem a vida. Não adiantaria sermos um espírito primitivo ainda. Primitivo que eu digo, gente, é de ignorância, né? Num corpo tão desenvolvido quanto hoje. Se hoje, com o corpo desenvolvido que nós temos, ainda se nós conseguimos usá-lo de maneira errada, com a consciência que já temos, imagina com uma consciência muito mais selvagem, porque não seríamos capazes de fazer. Então, o nosso corpo ele foi evoluindo também de acordo com a nossa necessidade. Assim como nós temos hoje coisas básicas que que há séculos atrás eram mais comuns. Por exemplo, séculos atrás era muito comum as pessoas terem dente ciso. Hoje, grande parte dos nossos jovens não tem dente ciso. Ou quando tem que tirar, porque só serve para atrapalhar, não serve mais para ajudar em nada. Serve para gerar dor, atrapalhar a dentição. Então, há muitas coisas que nós fomos evoluindo de acordo com nossa necessidade e de acordo com o meio. Antes, o nosso corpo tinha necessidade de ter muito pelo, porque o meio em que nós vivíamos pedia isso. Isso que eu digo, gente, há milênios atrás. E hoje nós não temos mais essa necessidade. Nosso corpo pode ter o pouco pelo que temos. Há só zonas que nós temos necessidade, de fato, fisiológicas de ter, como, por exemplo, sobrancelha. Sobrancelha nós temos um fim que nós temos sobrancelha, né? O nosso suor não escorrer e pegar no olho. Então há coisas que geneticamente continuam sendo mantido para que possa ajudar a nossa sobrevivência, a nossa evolução. Mas o nosso corpo, o nosso meio também foi sendo evoluído, foi evoluindo para acompanhar e para nos auxiliar no nosso desenvolvimento espiritual, na nossa evolução. Na questão 48, vou aqui ler só 48 e 49 para a gente poder encerrar, que faltam só 10 minutos. Quando faltam uns 5 minutos, eu vou abrir aqui para os nossos comentários. Na questão 48, Kardec pergunta: poderíamos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Os irmãos respondem: não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Ou seja, todos os nossos cálculos que nós fazemos hoje são especulativos. Nós não vamos ter certeza exata, né,
de quando isso aconteceu. A gente pode supor, como eu falei aqui no início, a nossa Terra tem por volta de 4,5 bilhões de anos. Isso é uma suposição científica feita através de estudo de dados, de coleta de rochas, de materiais primitivos, antigos, mas não há uma certeza de quando isso aconteceu. Quando falamos, por exemplo, da formação do Sol, da Via Láctea, nós não temos certeza de quando isso aconteceu, apesar de estudos científicos dizerem, por exemplo, que a Via Láctea tem quase 14 bilhões de anos, mas nós não temos como comprovar que isso de fato é exato. E não teremos, porque há coisas que realmente são os mistérios da criação e que só cabe à providência divina, ao nosso Pai Jeová, saber como de fato isso se concebeu e a que tempo isso se concebeu. Até porque, irmãos, já, já estudamos isso e é muito claro para nós que há coisas da natureza, das leis naturais e das leis divinas, né? As leis naturais são as leis divinas, que nós ainda não temos a capacidade de compreender. Não é dado ainda ah, o direito a nós, seres ainda não muito evoluídos, de conhecer certas coisas. Quando, por exemplo, nós lemos alguma coisa na própria Bíblia, por exemplo, das leis do Antigo Testamento, era feito, era colocado aos povos daquela época, provavelmente a gente também lá, de forma que fosse compreensível aquela época. Como depois Jesus veio também nos passar seus ensinamentos de forma que fosse compreensível aquela época. E ora, ainda assim, há mais de 2000 anos depois, nós ainda não conseguimos compreender e colocar em prática tudo que nos foi ensinado. Porque ainda não temos essa evolução. Então, imagina só se temos o direito ou a compreensão acerca da criação divina. Irmãos, perdão, o meu computador, Ana Clara está aqui me alertando que são 8h57. O meu computador está com o horário atrasado. Perdão. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, algum questionamento? Enquanto eu leio aqui a questão 49, só para poder encerrar, por favor, se alguém tiver alguma colocação, me passa no chat, por gentileza. Então, na última questão do Kardec pergunta: se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Ou seja, o princípio de todas as coisas, de fato, não vai ser dito, nós não teremos conhecimento agora, né? Até anotei aqui uma passagem do nosso mentor, em 1 Coríntios, e que ele esclarece muito bem isso para a gente. No 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 ao 3, ele diz para a gente: Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Então, muitas coisas nós realmente não teremos conhecimento por agora e não há como precisar se um dia teremos também, porque há coisas que de fato são da conhecimento único e exclusivo do nosso Pai Jeová. Me desculpe o avanço da hora, eu realmente não observei. Perdão, o relógio aqui do meu computador está com atraso. Já que nenhum irmão
se manifestou. Espero que tenha aí atendido minimamente as dúvidas, a necessidade de esclarecimento de todo mundo. Agradeço a oportunidade. Luz que ilumina as almas, a tua voz traz conforto e calma. Tua presença de carinho nos orienta o caminho. Você é luz, paz e alegria, é compaixão, amor e harmonia. Irmã Judicéia de Maria, Irmã Judicéia de Maria, missionária do Cristo, trabalhadora fervorosa, traz em seus passos a beleza das rosas, traz em seus passos a beleza das rosas. Você é luz, paz e alegria, é compaixão, amor e harmonia. Irmã Judicéia de Maria, Irmã Judicéia de Maria. E assim, Pai amado, chegamos ao final de mais um enriquecedor estudo dessa doutrina de amor e luz. Sabemos, Senhor, que tudo que temos e somos vem de Ti, Majestade Celestial. Pedimos, Senhor Jesus, que com Tuas vestes de amor e cura, passeie por nosso lar, espargindo em cada cômodo, Senhor, as energias iluminativas para o melhor viver. Também, Senhor, caminhe pelas calçadas, pelas ruas, pelos hospitais, maternidades, asilos, manicômios, presídios, orfanatos, em todos os lugares, Senhor, que estejam precisando do Teu aquecer. Gratos somos, Senhor, pelo Teu chamado ao trabalho. Precisamos tanto. Com imenso amor, Te agradecemos por tudo e pedimos, inunde, Senhor, o nosso ser e esteja em nossa companhia. Que assim seja.